Vamos então dar início a mais uma palestra. O Dr. Jarbas Andrade Marchioni pertence à Comissão de Direito Empresarial, é advogado e é conselheiro da OAB. Então, vai discorrer sobre esse assunto palpitante e vai nos trazer muitas informações, eu tenho certeza disso. E é professor também da FMU, da ESA, então ele é um gabarito, tá, aqui no folder, ele é muito modesto, ele pôs apenas advogado e conselheiro da OAB, mas ele não é só isso, tem muita coisa. O currículo do Dr. Jarbas é vasto. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter uma ótima palestra. E sem mais delongas, eu passo a palavra, então, ao Dr. Jarbas para a palestra. Bom, a advocacia ela tem uma parte judicial e tem a parte extrajudicial, que é um grande campo para o advogado. E eu acho que a parte extrajudicial, ela permite uma coisa que os médicos desenvolvem há muito tempo, a prática preventiva. Bem feita, a parte extrajudicial, ela adquire um efeito excelente em termos de prevenção de litígios e direcionamento e prevenção de litígios. Eu diria direcionamento no sentido de evitar o litígio e direcionar a vontade das partes. Me desculpe um lapso. Eu não só previno o litígio, como eu ajudo a compor as partes. O advogado atuante na parte contratual, ele vai ajudar na negociação. Às vezes aquilo que está ali não é o que a parte pensa que ele está comprando, consignando ou convencionando. Na verdade, tem um efeito contrário. Então, é muito importante esse tipo de advocacia. Bom, escolha do tipo societário. Vamos lá. Vamos discutir. Desculpem, eu não sei mexer bem nesse tipo de computador. O meu é Mac, então... sem propaganda, é o merchandising, presidente. Bom, eu vou começar então com pergunta, né? Dizem que a arte é saber as perguntas e não as respostas. Onde estão as dúvidas? Então, quais são as maneiras de exercer atividade empresarial no Brasil? Eu vou fazer uma sociedade. Por que devo fazer? Por que eu não faço algo mais simples, um empresário individual? Eu preciso achar alguém para trabalhar comigo ou não? Afinal de contas, de que maneira a gente exerce atividade empresarial? Aí faço a segunda pergunta. Aliás, o que é atividade empresarial? Em oposição a que eu imagino atividade? Tem atividade que não é empresarial? E se tem, quais são os requisitos para exercê-la? Olha, por quê? O que é atividade empresarial? Para que eu preciso saber isso? Porque quando entra um cliente no seu escritório, você precisa saber, primeiramente, na verdade, se você precisa registrar no registro de comércio, vocês estão ouvindo bem? Apesar do no registro de comércio, você vai saber se ele se sujeita às normas empresariais, por exemplo, falência, se ele se sujeita às leis de consumo, ou seja, se ele está sujeito ao regramento constitucional da iniciativa privada. Por que isso é importante? Porque uma coisa é qualquer um de nós aqui, como advogado, como qualquer outra atividade, sair e vender o seu automóvel. Outra coisa é nós montarmos um estabelecimento para compra e venda de automóvel. O prazo de garantia é Eu vendendo não tem nenhum prazo, mas como comerciante tem. Né? O ônus da prova é diferente. Cabe ao comerciante demonstrar, de acordo com o Código Consumidor, que o carro não tinha defeito. O prazo de resilição do vício oculto é diferente. E mais, por exemplo, se eu vender um imóvel, né, o meu regime de venda do imóvel da minha propriedade é muito diferente de uma construtora. A construtora tem que devolver todo o dinheiro que você pagou. Por quê? O regime jurídico da construtora parte do pressuposto que ela tem capital e que ela vai poder fazer essas vendas e repor estoque. Eu não. O imóvel era para financiar uma viagem de um filho, um curso fora, né?
Eu não tenho esse capital, não tenho esse estoque. Quer dizer, o regime jurídico é totalmente diferente. Então, eu tenho essa pessoa aqui na frente e eu preciso identificar se a atividade é empresarial. Não é só o registro na junta comercial. Por exemplo, se vierem 2 médicos no meu escritório e quiserem montar uma sociedade, isso não é uma atividade empresarial, é um consultório. Eu vou fazer um contrato de uma sociedade diferente, é uma sociedade de natureza simples. Agora, se eles falarem, olha, na verdade o que nós queremos montar é uma clínica, preciso pensar. Na verdade o que nós queremos montar é um hospital. Evidentemente, o hospital hoje só é uma empresa. Eu sei que eu tenho que levar para a junta comercial. O regime jurídico é totalmente diferente. Então, eu tenho que saber, por isso, qual o regime jurídico do meu cliente. Ou seja, a atividade dele vai se enquadrar nas normas que regem a atividade empresarial. Então, e o que é essa atividade empresarial? É uma atividade econômica, com fins lucrativos e exercida habitualmente. Então, a primeira diferença que eu vou ter é uma atividade econômica. Ela não é benemérita. Ela não é uma igreja, por exemplo. Algumas igrejas, tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Mas é uma atividade econômica. Com fins, ela busca lucro. Nem sempre alcança, mas a finalidade é lucrativa. E tem que ser exercida habitualmente. Então, não adianta eu chegar, comprei digamos, uma mercadoria qualquer e resolvi vender e apurei um lucro. Mas se eu fiz uma vez, não me torna um empresário. Mas se eu achar que a ideia é boa e começar a fazer constantemente, eu me torno um empresário. Desde que essa atividade seja organizada. A diferença, por exemplo, de um pipoqueiro, tá? Ele vai lá e ele comprou, ele é um ambulante, ele não tem uma organização empresarial. Difícil você caracterizar, em princípio, ele como empresário. Agora, imagina, você vai no shopping e vê aquelas maquininhas de pipoca toda arrumadinha, pessoal uniformizado. Quer dizer, eu dei uma organização, eu mudei o tipo, eu ampliei, eu dei uma racionalidade. Evidentemente, aquele lá eu tenho que escrever na junta comercial. Estou diante de uma atividade organizada. Então, se eu verificar uma atividade econômica, cuja finalidade é lucrativa, é exercida habitualmente e tem esse caráter de organização, eu estou diante de uma empresa. Se é uma empresa, eu não tenho dúvida, né? A atividade empresarial, eu tenho que saber qual o quadro jurídico para eu começar a exercê-la. Nem sempre você vai estar diante de uma empresa. Eu costumo dar um exemplo no livro, para quem leu o livro, deixa eu ver, é um livro do Chico Buarque, Budapeste. Não sei se aqui alguém leu esse livro. Budapeste, ele tinha uma capacidade, o herói tinha uma capacidade extraordinária de fazer discursos. Então, todo político, imagina um político, digamos, tem político que não adianta você escrever o discurso que ele não vai seguir, vai falar besteira, mas a maioria memoriza e fala bem aquele discurso bonito. E ele tinha essa capacidade extraordinária. Ele era quase autista, o herói, e escrevia muito bem o discurso. Aí ele encontra um amigo e fala, poxa, ele percebe, ele começa a ganhar dinheiro com isso. Rapaz, isso aqui é uma fila. Política é o negócio que mais cresce. E aí ele começa a vender. E um dia eles ganham dinheiro, o rapaz sai para as férias, ele fala, arrumei um auxiliar para você. Ah, que bom. No início ele não gosta bem, mas a menina ajuda a escrever. Aí eu arrumo o segundo, terceiro. Um dia ele vai sair de férias e vem lá e tem 50. O que era 50 pessoas escrevendo discurso igualzinho a ele. O que era uma atividade simples, né? Não empresarial, virou uma empresa, 50 pessoas produzindo. O rapaz deu uma organização, havia pessoas carregadas de corrigir os discursos, havia pessoas lendo, vendo quem precisaria de discurso, havia captação de cliente, então transformou numa empresa. Então, empresa o que é? É alguém exercer habitualmente uma atividade econômica organizada com fins lucrativos. Alguém precisa exercer. Então, eu estou diante de um fenômeno empresa. Quando eu vejo esse fenômeno, não sei se eu ouvir um padre, se eu ouvir uma pessoa, um marido, vamos pegar um casamento antigo, mulher, celebrando, etc., eu enxergo o fenômeno empresa. Se eu vir uma atividade econômica organizada com fins lucrativos, eu enxergo uma empresa aqui. Então, só que eu tenho alguém que exerce. É o conceito de atividade. O que é atividade? São uma série de atos encadeados para um fim. Fim lucrativo e o fim social.
Se eu falo em ato, é ato jurídico, ou negócio jurídico, para usar a expressão do Código Civil, né? Quem pratica ato jurídico? É uma pessoa. Então eu tenho que ter uma empresa. A empresa tem que ter uma pessoa que dirige. Eu tenho que ter a figura do empresário, que ele é ou natural ou jurídica. Pessoas jurídicas. Pessoas no direito brasileiro são naturais, ou física, ou pessoas jurídicas. Ela pode ser direito público ou direito privado. Nós estamos falando em direito empresarial, direito privado, portanto, tem que ser uma das figuras do direito privado. Um dos dois é empresário. E a pessoa jurídica que pode praticar atos econômicos com fins lucrativos é a sociedade, nos termos do artigo 44, inciso 2. Então, aí chega a primeira consulta no teu caso, aí chega, digamos, uma fundação. Olha, o que eu quero fazer aqui? Eu quero prestar serviços de filmagem, quero entrar no mercado e prestar serviço de filmagem. Se é uma atividade comercial, cinema, se é uma atividade empresarial, ele pode ir oferir lucro? Pode atuar? O recomendável é ele constituir uma sociedade. Digamos, essa fundação vai constituir uma sociedade empresária, ela vai ter cotas, e essa sociedade é que vai exercer atividade comercial. Você evita problemas com o fisco, né? E você regulariza a atividade. Ok? Então, alguém ou é um empresário individual ou é uma sociedade empresarial. Lembrando que para ser pessoa jurídica eu preciso registrar. Se eu não registrar, eu não tenho a personalidade jurídica. A maioria da doutrina concorda com isso. Se eu não me engano, apenas o professor Fábio Ulloa entende que mesmo as sociedades de fato empresariais não têm personalidade jurídica, mas é uma posição isolada, porque o Código Civil diz que a personalidade jurídica começa com o registro dos seus atos constitutivos. Então, com isso, eu respondo a primeira pergunta. Quais são as maneiras de se exercer atividade empresarial no Brasil? Duas. Ou empresário individual, na figura do microempresário, que é um ambulante que se registra, ou empresa individual de responsabilidade limitada, que para muitos é a sociedade unipessoal, ou empresário individual. Ou através de uma sociedade empresária, que é o nosso tema, feita essa introdução. Sociedade empresária é o que a gente vai estudar aqui. Por incrível que pareça, 60% a 70% da atividade empresarial é registrada na junta comercial como primeiro modelo, o último modelo, empresário individual. A maioria, 60% a 70%, ninguém constitui sociedade e se matricula como empresário individual. É um fato muito interessante. Todo mundo pensa, a maioria é sociedade limitada. Não é, a maioria é empresário individual. Ok? Sociedades empresárias, então, responde 30% a 40% do registro na junta. E quais são os requisitos? Eu ainda continuando a responder aquelas perguntas iniciais. Quais são os requisitos para exercer? Basicamente 2. Se inscrever no registro de comércio, porque senão você vai ser irregular. E as inscrições complementares, ali vem tudo, fiscal, CNPJ, ambiental, administrativa, especiais, é tanto quanto for a imaginação burocrática brasileira. Se você for uma operadora de plano de saúde, tem a ANS. Se for um posto de gasolina no seu cliente, na ANP, e aí vai. Aí tem exigências ambientais, CETESB, etc. Então, esses são os requisitos. E por que eu preciso de sociedade empresária? É muito comum as pessoas chegarem, eu e fulano vamos fazer uma sociedade. Então, eu já estou na parte prática. Por que você vai fazer uma sociedade? Tem que ter um motivo. Tem que ter uma razão. Você vai fazer uma sociedade por quê? Precisa de capital? Eu não tenho e a pessoa tem. Eu vou fazer uma sociedade por quê? Porque é um restaurante e ele é um chefe de cozinha renomado. Ou é minha tia-avó que faz uma lasanha que nem ninguém. Tem que ter um motivo. Ou porque ele tem um ponto. Infelizmente, na nossa prática, a maioria das pessoas vem lá e resolve montar uma sociedade, é mais uma junção de amizade. E nos requisitos aqui não está amizade, está empreendimento comum, ou seja, junção de esforços, está capital, junção de recursos, objetivo é limitar o risco e é partilhar o lucro. As pessoas, às vezes, não têm um motivo real. É muito comum virem assim, olha, depois de uma festa, vamos fazer um buffet, aí vem duas pessoas, resolvemos fazer um buffet, se a gente achar um ponto, eu consigo alugar ali um ponto, vamos
Eu tenho um amigo que fornece bebida, e com esse ponto nós vamos trabalhar e vamos, sabe? Aí eu falo, bom, se tudo isso que você está falando, achar o ponto for barato, achar um fiador, né? Você sabe quem vai te fornecer bebida e comida de qualidade, você tem um amigo que tem alguns garçons que querem fazer um bico. Se tudo isso der certo, você quebra. Porque cadê o capital? E cadê o conhecimento do negócio? Tem que ter um motivo. Ah, não, mas acontece que esse meu amigo foi dono de buffet, foi gerente de buffet durante 20 anos, ele conhece muito o assunto. Muda de figura. Você tem que ter conhecimento. Tem que ter uma causa para ser sócio. 90% das sociedades não passam de 5 anos porque não tem capital, não conhece o negócio. Essa é a primeira coisa que vocês podem orientar o seu cliente. Essas empresas não vão dar certo porque não conhecem o negócio. Você tem que saber, você vai, por exemplo, montar uma franquia de café. Então, aí, onde é que é o café? Digamos em Higienópolis. Eu imagino que a pessoa que vai montar, ela tem a seguinte percepção, olha, eu vou montar isso aqui, mas em Higienópolis eu preciso de um café mais fraco, o pessoal de mais idade. Não, eu vou montar o bar lá na Vila Madalena. O café tem que ser forte, é tudo de ressaca, cara, tem que abrir até as 5 da manhã. Então você tem que entender o teu mercado. E tem que ter o capital. Quanto tempo ali, ó, eu tenho 6 meses para o aluguel. Na hora que você fizer essas contas para o cliente, ele desiste ou vai montar algo com base mais sólida. Eu tinha um cliente que me falava, você quer abrir tecido? Vai trabalhar como empregado. Vai entender tecido, vai sentir o tecido com a mão. Vai entender a necessidade. Senão você vai quebrar. Então, eu preciso. A ideia de esforço comum ajuda a limitar o risco. E o capital é o que vai gerar o lucro. O sistema é capitalista, não há empresa sem capital. Ok? Quanto maior o lucro, provavelmente maior o risco que você está tendo. Tem que conhecer as flutuações de mercado e tem que ter dinheiro. Bom, eu decidi fazer uma sociedade. Quais são os modelos que o sistema jurídico brasileiro me disponibiliza? Eles são 5 tipos de modelos. Os primeiros são do Código Civil e o outro da Lei 6.404. Desses modelos, a nossa proposta é falar de 2 que são os mais usados. Falar de sociedade anônima iria tomar muito tempo, mas eu vou dar uma noção para os colegas. O primeiro é sociedade em conta de participação, que é uma sociedade curiosa, porque alguns doutrinadores dizem que nem é sociedade. Essa sociedade tem 2 tipos de sócio. Ela está regulada no artigo 991 a 996. Há professor que diz que essa sociedade não é usual. Realmente não é usual para quem não usa. Para quem usa é usual. Né? E muita gente usa, como nós vamos ver. Sociedade tem um sócio ostensivo e um sócio investidor. Tem uma sociedade em nome coletivo, ou seja, é aquela todos por um e um por todos. Por que nome coletivo? Eram grupos de pessoas, no início do capitalismo da Idade Média, que se agrupavam geralmente em torno da mesma família. Então, por isso companhia, que dizem que a origem é aqueles que partilham o mesmo pão. Então, geralmente eram um pai, seus filhos e filhas, todos trabalhavam junto numa, digamos, marcenaria ou numa atividade bancária e se identificavam com um nome só. Por exemplo, vamos supor, pegar o exemplo de sociedade de advogados, que nem a minha. Macchione Advogados. Eu e meus sócios. Eu, Jarbas, vou assinar Macchione Advogados, quando eu quiser identificar a sociedade e me obrigar pela sociedade. Minha irmã, Rita, que é sócia, vai assinar Macchione Advogados. Também. Digamos que o meu terceiro sócio vai assinar como Macchione Advogados, apesar do nome dele ser outro, porque eu vou usar o mesmo nome, daí vem o nome coletivo. Quando eles assinavam, eles estavam querendo dizer, todos se obrigavam e estavam dando a garantia de sociedade. Se vocês pegarem um contrato social muito antigo, década aí de 40, vocês ainda vão ver, no exercício das sociedades, assinarão assim, geralmente é João da Silva e Filhos, e todos escrevem João da Silva e Filhos, cada um com sua letra. Por isso é o nome coletivo. Hoje, vocês vão ver, por exemplo, Martins e Companhia, isso é um nome coletivo. Esses sócios é todos por um, todos se obrigam pela sociedade, num sistema que nós vamos examinar. Comandita simples foi a primeira abertura para investidores. Se essa sociedade é aquela que eu vou colocar capital, vou colocar atividade,
e vamos todos correr risco juntos, na comandita simples, geralmente era usado por uma armação de navio ou para alguma coisa, porque você vai ter um sócio comanditado que vai responder, vai gerir a sociedade, vai administrar. E vai ter um outro tipo de sócio que só vai responder pela cota dele. Então, por exemplo, eu quero abrir um restaurante, vou ficar à frente do restaurante. E aí vem dois amigos, dois investidores que falam assim, olha, eu coloco 50 mil e você mais... E o outro fala, coloco mais 100 mil no seu restaurante. Mas não queremos saber do restaurante. Olha, então, para você não correr o risco de perder, de falir a empresa, de acontecer alguma coisa, você só coloca o capital e não tem mais responsabilidade nenhuma. Isso é a comandita simples. Então, eu falei que 100 mil, eu vou integralizar em 10 parcelas. Minha responsabilidade é 10 de 10. Depois disso, eu não tenho mais. Já o comanditado, aquele sócio que fica à frente, ele responde integralmente. Esse modelo coletivo em comandita simples caiu em desuso por causa da sociedade limitada. Sociedade limitada, ela inovou. Todos os sócios vão responder pelo capital social, ou seja, aquele capital que vai ser integralizado. É um modelo simples, é um mero contrato social, e ela se tornou, a partir da década de 10 do século passado, o modelo mais usual no mundo inteiro. E a sociedade por ação, que vem regulada no artigo 1088 a 1092, e se divide em sociedade em comandita por ações. Tem dois tipos de sócio. O sócio-diretor, a comandita por ação, que responde solidariamente pelas dívidas. E o sócio-acionista, que é pelo preço das ações, semelhante à comandita simples, só que ação. Qual é a diferença? Na comandita, eu tenho um contrato, então, para eu sair dela, todo mundo precisa alterar o contrato. Na apuração, na comandita por ações, eu entrego para essa nossa colega aqui, para as duas colegas as ações, e elas passaram a ser sócias. Então, facilita o quê? A mudança de capital, a mudança da sociedade, a circulação do bem. E a sociedade anônima, que é a grande agregação de capital. Eu lanço ações e as pessoas compram as ações. Então, qual é o objetivo da sociedade por ações? É capturar esse capital. Há muito tempo atrás, dura aqui que no Brasil, eu só vou dar exemplo, mas vamos começar nos Estados Unidos. As ferrovias captavam, lançavam essas ações, as grandes ferrovias, as pessoas compravam nos Estados Unidos, com que objetivo? Eu compro essa ação porque ela vai me dar uma renda, dividendo, como a poupança te paga, mas vai me dar uma renda. A companhia crescendo, o patrimônio que eu tenho lá dentro valoriza. E eu posso a qualquer momento vender, porque tem um mercado comprador. Todo investidor quer três coisas: segurança, né? Rentabilidade e liquidez. Eu saí do negócio. As outras sociedades, elas não dão tanta segurança, nenhuma dessas dá tanta segurança porque comércio é risco. Mas ela te dá o quê? Rentabilidade. Geralmente é maior do que a aplicação financeira. Basta você ver, por exemplo, os lucros que... Eu ia falar Petrobras, né? Desculpa, está desatualizado. Os lucros que a Apple, eu estou insistindo nesse merchandise, né? Sei lá, uma grande empresa pode distribuir. Você tem bancos aí, Bradesco, distribuindo os lucros semestrais em valores fantásticos, né? Melhor do que você aplicar o dinheiro no banco seria você comprar essas ações, não fosse o vai e vem do mercado. Mas, em tese, o capital aplicado te dá uma rentabilidade muito maior do que o mútuo, onde você recebe o quê? Juros. Ok? O risco é maior. Mas, por exemplo, quando você faz um empréstimo, você não pode retomar antes do tempo, você emprestou por 2 anos ou por 1 ano. Na ação, você vai e vende na bolsa. Então, a liquidez é imediata. Isso é uma opção de investimento. Por outro lado, a empresa precisa, digamos, comprar um novo forno siderúrgico, a Cosigo, antiga, o CSN, precisa comprar um novo forno siderúrgico. Ela chama, ao invés de ela tomar empréstimo no banco, porque ela tem que pagar esse empréstimo a um juros elevado, ela abre o capital, pessoas compram ações, ela recebe esse dinheiro de graça. Com o lucro que esse alto-forno vai dar, ela aumenta a distribuição de dividendos. Então é um dinheiro extremamente barato. Daí a força do mercado acionário norte-americano. Lá as pessoas não guardam dinheiro em poupança.
Eles guardam o dinheiro onde? Em ações de companhias. Né? É o melhor rendimento, é a melhor aplicação. Então, esses tipos de sociedades são os modelos que existem. Nós vamos examinar, sim, a sociedade anônima ela pode ser aberta ou fechada. Aberta, ela é negociada em bolsa, ou seja, essa é aquela que quer captar as ações de todo mundo, quer captar recursos no mercado. Então, ela abre as ações, lança, vocês compram e tem um mercado que a gente chama de secundário, que é que você fica acompanhando a oscilação. Precisou do dinheiro, vende. Né? Precisou de dinheiro, vende parte das ações ou vende tudo, realiza o capital. Tem que ter cuidado para não vender em baixo. O bom é comprar em baixo e vender em alta. Já a fechada, ela é igual, só que não tem ações abertas ao público. Então, geralmente são empreendimentos menores, em que você busca os investidores, mas você não tem o recurso de capturar no mercado essa poupança popular. Né? Até porque no Brasil, infelizmente, a abertura de companhia para poupança, a gente tem mais exemplos ruins do que bons. O primeiro exemplo que eu conheço é da fábrica de automóveis Presidente. Então, naquela época da industrialização, não sei se o colega lembra, presidente, na época da abertura das indústrias, qual era a ideia? Eles lançaram as ações, você iria adquirir essas ações e dava direito a comprar um automóvel. Então era um automóvel bonito, etc. Fabricaram 3 ou 4. Só que, como é que ele, ao invés de ele recorrer à banca, ele capturava a poupança popular. E saía anúncio das pessoas dançando na inauguração, etc, etc. Até que a empresa faliu e não saiu 4, 5 carros, deixando frustrados todos que compraram os carros. Mas dava direito, olha, eu lembro, dava direito a baile, dava direito a um clube. Tem o lado da empresa, ela diz que foi perseguida pela ditadura militar. Nem sei se era ditadura na época, né? Mas o fato é que lançou, não deu certo. O segundo exemplo foi a Gurgel. Aí, mais uma hora, fez a mesma coisa. Lança o capital, compra a máquina, produz o carrinho dela, ainda tem alguns circulando. Você sendo sócio, eu já achei isso não. Você sendo sócio, você podia comprar o carro. Eu falei, isso não dá certo. Né? E o que aconteceu com a Gurgel? Quando o Collor, o moralizador, abriu o mercado, aí os carrinhos viraram teco-teco e inundaram de carros com preço mais barato e, infelizmente, a Gurgel faliu. Né? Teve outras ocasiões assim. Nos Estados Unidos isso deu certo, em muitos países deram certo. Infelizmente, no nosso mercado não houve. A Boi Gordo é quase um exemplo. Né? Mas eu não sei se estou falando contra ou a favor. Né? Bom, vamos lá. Então, a companhia é que nem esfirra árabe. Tem um amigo que detesta essa piada, mas eu acho bonitinha. Ela pode ser aberta ou fechada, tá? Então, vamos lá. Qual o regime legal? Agora eu sou advogado, como é que eu vou falar para o meu cliente? Desculpa, como é que eu vou falar para o meu cliente qual que é o regime bom? Eu tenho essa chave aqui. Saber qual é o modo de investimento, qual é o risco do empreendimento, como que eu vou fazer a distribuição de lucro, quem vai administrar o empreendimento e quais os direitos dos sócios. Então, com isso aqui, todo o quadro jurídico que tem lá, sociedade em conta de participação, sociedade em nome coletivo, etc., é pensando nisso aqui. Qual vai ser o modo de investimento? Você quer correr risco? Você quer estar lá administrando? Você é aquele sócio que vai ver as contas, vai ver se está contratando empregado em número suficiente, ou você é o sócio. Eu só quero saber 2 coisas. Entendeu? Quanto vai ser a distribuição de lucro? Às vezes é isso. É alguém que colocou o dinheiro, tinha na poupança, olha, eu vou abrir um posto de gasolina, eu acho que se você colocar aqui 200 mil reais, eu vou conseguir comprar uma galonagem maior e eu tenho certeza aqui que seus 200 mil vai render mais ou menos, aí, olha, numa projeção aí, vai render uns 50% do teu capital em 5 anos. Aí o cara faz o cálculo, pô, maravilhoso. Vai considerar, por exemplo, hoje, que a distribuição de dividendos é isenta de imposto de renda. Melhor ainda. Né? Então, às vezes as pessoas fazem isso, colocam dinheiro nisso. Né? Qual o risco do empreendimento? Poxa, gasolina é meio difícil, o risco não é tão grande, então talvez valha a pena. Distribuição de lucro, qual é o critério de distribuição de lucro? Te garanto que pelo menos 20% do lucro eu distribuo. O restante é um fundo para modernização do posto,
vamos comprar mais um segundo posto. Então, aí é o critério de distribuição de lucro. Como vai administrar o empreendimento? Olha, eu te presto contas a cada 3 meses. E o financeiro, eu e você combinamos. Ok? Quais os direitos sócios? Tem que ter 3 direitos básicos. Examinar a conta, como entrar e como sair. Ninguém prevê isso. Administrar. Então, toda vez que você tiver um cliente, você está entrando, como que você vai sair? Legalmente é fácil. Eu me despeço, eu mando uma notificação, eu saio, altero o contrato. Na prática, quem vai pagar? Descapitaliza a empresa? Vamos piorar isso aí. Qual o valor do capital que você colocou? Se eu coloquei 200 mil na Petrobras, hoje ela vale exatamente... não sei quanto é da passagem de ônibus. Não chega a dar. Então você perdeu o capital. Né? Se você colocou numa empresa, nessas grandes empresas aí, construtoras, também não está nada bom. Você corre o risco de da empresa entrar em recuperação judicial. Né? Mas, se você colocou numa atividade, digamos, exportação de matéria-prima, como o governo desvalorizou a moeda, está exportando, aí você vai ganhar dinheiro. Empresa exportadora mesmo com a queda da matéria-prima, porque com a queda da exportação de matéria-prima, o governo desvaloriza o dinheiro, empobrece todos nós, causa inflação, mas faz a balança ficar positiva. Né? Bom, então eu preciso entender, todo o quadro é para atender isso aqui. Primeira noção que a gente tem que ter, sociedade sem registro não é pessoa jurídica, então se ela for irregular ou de fato, se eu não registrar na junta, os sócios vão responder integralmente com seus bens pela sociedade. Se eu tiver registrado, é pessoa jurídica. Então, sociedade com personalidade jurídica é diferente dos sócios. Como que é a responsabilidade do sócio? Eu tenho sócio com responsabilidade limitada e tenho sócio com responsabilidade ilimitada. Ou seja, se a sociedade não pagar, o sócio responde. Na ilimitada. E na limitada, se a sociedade não pagar, ela vai à falência, o sócio não tem nenhuma responsabilidade. Salvo dívidas trabalhistas, salvo tributos que hajam retenção na fonte e salvo muleta intelectual, que no Brasil se chama teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Okay? Você levanta o véu da pessoa jurídica e passa boi, boiada, elefante... Né? É muito interessante, se os colegas se dedicarem a estudar, vocês vão ver que nos países que inventaram a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, ela é aplicada com muito mais parcimônia do que aqui. Porque isso desincentiva. Se eu chegar aqui, eu já vi cliente estrangeiro que fala, o que acontece se o negócio falir? Você vai responder com o seu capital. Mas não é limitado? Não, aqui não tem valor nenhum isso aí. Né? Lógico, para o credor quirografário tem, mas para o trabalhista não tem. Bom, o que significa ilimitada? Significa SIS. O sócio de responsabilidade ilimitada responde subsidiariamente. O que significa isso? Ele só responde se a sociedade não pagar. Então ele tem direito de pedir que primeiro sejam executados os bens sociais. Então eu vou lá, a sociedade não deu certo, a responsabilidade é ilimitada, digamos, no tipo societário, e aí vem uma penhora do meu imóvel, de um imóvel que eu tenho. Mas eu sei que a sociedade tem uma máquina. Eu tenho direito de pedir que seja executada a máquina em primeiro lugar. Ok? Por isso que é subsidiário. Além disso aí, essa responsabilidade é ilimitada. O que significa isso? Não importa que o capital da sociedade seja, digamos, 50 mil reais. Se a dívida para com o credor for 1 milhão, o sócio ele vai responder por 1 milhão. Ela é ilimitada. A sociedade não tem patrimônio, passa para o sócio. E ela é solidária entre os sócios da mesma categoria. Então, eu não posso chegar assim e falar assim, nesse exemplo aí, que é 1 milhão de dívida, a sociedade não tem bens, eu não posso chegar, nós somos em 2, eu vou responder só com 500 mil. É 1 milhão, metade é do meu sócio. Nós temos partes iguais. Ela é solidária. Eu tenho que pagar a dívida e cobrar do sócio.
Ok? Então, só para a gente guardar, sócio A e B de uma sociedade, a sociedade personificada é diferente do sócio. Patrimônio social é diferente do patrimônio de sócio. Os sócios vão responder por dívidas da sociedade, já que são pessoas diferentes? Depende do tipo. Ok? Vamos começar, então, a falar dos dois tipos mais usados, que é a sociedade em conta de participação e a limitada. Para que eu preciso dessa sociedade? Eu vou lhe mostrar algumas peculiaridades. A sociedade em conta de participação, como eu disse no início, ela era uma sociedade que muita gente acha que não é sócio, que não existe sociedade, que na verdade é um contrato de investimento, com alguma razão. A sociedade de conta de participação ela é um modelo flexível porque eu não preciso de nada. Teoricamente, eu posso provar com testemunho. Por que o nome conta de participação? Os colegas devem lembrar que na contabilidade você tem ativo, passivo, e aí cada um tem uma conta de patrimônio. Eu abria uma conta aqui, olha, participação de fulano de tal no empreendimento X. Só isso. Na prática, a gente faz um contrato. Esse sócio, ele é meramente investidor. Ele não pode dar palpite na administração, ele não pode assinar cheque, ele não pode fazer nada. Ele confia o capital dele. Quem que é o atuante? É o sócio extensivo. Eu tenho duas categorias de sócio. Um, ostensivo, que é quem aparece perante terceiros, que é quem atua. E tem um que é só um prestador de capital. O participante aplica capital, ofere o resultado, conforme o lucro. Ele pode examinar as contas, mas não administra nem tem responsabilidade. Onde que eu uso essa sociedade? Nós vamos ver. E o ostensivo, que é outra categoria de sócio? A sociedade é ele. Na verdade, essa sociedade é um cara atuando, ou uma empresa, pode ser uma pessoa jurídica, né? E ele tem o dever de prestar conta para o sócio ostensivo e assume todo o risco. Ele só chega lá e fala assim, olha, a nossa operação deu lucro, está aqui tua parte. Você quer examinar as contas? Está aqui. Para que serve? Ela é um excelente veículo para capital de risco. Sem que você tenha que alterar o contrato na junta, sem que você tenha que ser responsável pelo CNPJ, sem que você corra risco. Onde que ela é usada? Onde que ela é usada? Por exemplo, em construção civil. É o exemplo mais simples. Você vai, geralmente tem um construtor que ele fala assim, olha, eu vou construir 5 casas num condomínio. Só que eu preciso de capital. Teu cliente fala assim, olha, eu vou colocar 100 mil reais. Aí ele fala, com isso, ele vai fazer o cálculo e vai dizer assim, olha, com isso aqui eu posso te pagar 10% do que eles chamam de BDI, né? BDI não, é VGV, o valor geral de vendas. Então essas 5 casas aqui vai ser a 500 mil cada uma, 2,5 milhões, teu retorno vai ser 5%, 125 mil. Te dou esse retorno de 25% em 2 anos. Aí o cara faz, se eu deixar na poupança, isso vai dar X, digamos, vai dar 6% ao ano, dá 13, que é juros sobre juros, 13 qualquer coisa, eu vou tirar aí de 100, eu vou tirar 13 mil. E ele está me prometendo um retorno muito maior. Então, você faz esse cálculo e entrega o capital, ele simplesmente no dia te paga, é isento de imposto de renda, por enquanto, né? Tributários tem que ler todo dia o jornal para ver, vai chover, aumentou o tributo. Vai, né? Só a previsão do tempo erra, a de aumento de tributo geralmente não. Bom, então, ele é um excelente veículo de investimento. Por exemplo, empreendimentos sazonais, que nem empresa que fabrica ovos de Páscoa. Ela pode chegar para o investidor, e é muito comum, o investidor chega e fala assim, olha, eu preciso, quer dizer, o dono da indústria, o grupo, eu preciso colocar mais aqui, aumentar minha capacidade de compra de cacau, de pasta de cacau. Preciso de mais 1 milhão. Isso vai me dar um lucro de 2 milhões. Ao final, se você me colocar 1 milhão, eu consigo te devolver 1 milhão mais 500 mil. Mais o teu 500 mil. Então, ele retorna. Ou seja, eu maximizo o retorno natural do comércio, sem risco. Então, esse é um tipo de sociedade que se encaixa na mão do advogado, se encaixa muito bem. Contador, às vezes, não gosta muito, porque exige uma contabilidade, agora complicou um pouco, mas isso é natural e isso é muito comum, esse tipo de investimento. É muito utilizado para sindicatos de investimento. Construção civil, empreendimentos sazonais, eu dei o exemplo aí, por exemplo, comerciante de brinquedos.
né? Vários tipos. Qualquer um que queira aumentar em determinado momento a atividade. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Hotéis e flat. Muitos desses empreendimentos de flat, eles pegam um apartamento a título de cessão de uso como sociedade em conta de participação. Né? A Rede Transamérica fazia muito isso, não sei se ainda faz. Você cede o uso, né? E você partilha o lucro. Economicamente, para ele isso era despesa e para quem recebia isento. Para entrar no pool, era em sistema de sociedade em conta de participação. Ou ela tem essas vantagens, ela aloca esse tipo de investimento. Lembra que eu falei? Ela maximiza o resultado, né? É melhor do que o investimento em mútuo, só que você tem um risco. Eu já te dou assim. Que nós vamos ver aqui. Quais são as vantagens do participante? Não deseja participar da sociedade. Ele não entra lá, não tem alteração de contrato, ninguém vai saber que eu sou sócio, até porque essa sociedade até era chamada de... O sócio antigamente era chamado de oculto, era uma espécie de sociedade secreta, mas em termos, né? Ele não tem o risco das demais sociedades. Eu não me entro. Se amanhã ou depois o fisco chegar e falar assim, pega o contrato social para ver penhora de quem, ele não está no contrato social, não está o CPF dele. Ele é um sócio investidor. É discreto, ninguém sabe que você investiu. E abre a possibilidade de retorno maior de capital do que investimento financeiro usual. Qual a desvantagem? Entrega seu capital para o sócio ostensivo. Você entregou para ele. Se ele falir, você é mero credor. Tá? Você tem que ter um pouco de confiança nesse cara, porque a tua dificuldade de receber você, né, é maior. Você só tem um contrato, a não ser que você peça garantia, né, que não é usual, mas às vezes ocorre. Você não participa do dia dos negócios. Você não sabe. Você só vai te chamar no final do negócio, quando o prédio estiver pronto, ou depois de 2 meses de apurar os lucros da venda dos ovos de Páscoa. Então, a assimetria de informação é muito grande. Ele tem as informações, você não tem. Ok? Então, esse tipo de sociedade é um instrumento muito bom na mão do advogado. Que tipo de cuidado eu tenho que ter nesse tipo de contrato? Eu não preciso nem ter contrato. Tá? Não devo registrar o contrato. Tá ouvindo bem? Nem devo registrar se fizer um contrato, porque senão posso ter a responsabilidade cobrada por terceiros. Tem gente que diz que isso descaracteriza o contrato. Mas eu vejo, por exemplo, imagina que um parente seu, um filho, resolve abrir um restaurante com um amigo. E você vai ser um investidor, não vai só emprestar. Às vezes, ao invés de você colocar o teu cliente num contrato social e correr o risco do insucesso do negócio, que é 90% de chance, você entra como sociedade em conta de participação. Você legaliza teu investimento, o lucro que você retirar vai ser um lucro isento de imposto de renda, pelo menos até hoje, não sei amanhã. E você tem todos os direitos de fiscalizar. E sair também. E aquele dinheiro que entrou, eles vão registrar como capital seu, e na hora de você retirar, vai estar lá, baixa do capital retorno para o sócio. Se for o mesmo valor, não tem nem ganho de capital. Então, é um instrumento que protege, principalmente nessas sociedades familiares. Tem muita gente que pega, marido e mulher vão abrir um negócio. Aí abre lá, coloca responsabilidade limitada. Né? Essa responsabilidade limitada é relativizada, porque hoje a gente sabe que isso não tem quase que valor nenhum. Né? Então, esse instrumento é um instrumento para pensar, é o único que é efetivo para responsabilidade limitada. Então, esse é um instrumento interessante na mão dos colegas. Agora nós vamos falar da sociedade que é mais usual, que é a sociedade limitada. Só lembrando, a maioria dos empreendimentos, se é que a gente chama de empreendimento, no Brasil são empresas individuais, é empresário individual. Com a Eireli, isso a tendência é, porque ele limita a responsabilidade. A tendência é aumentar ainda mais o empresário individual. Mas para quem quer juntar esforço, e tem uma razão para isso, como eu disse no início, a sociedade ideal é a sociedade limitada. Bom, o que tem na sociedade limitada? Ela tem a grande vantagem da responsabilidade do sócio ser até o valor do capital social.
Ou seja, os sócios, eles integralizam uma quantia de capital social, estabelecem um capital, integraliza o capital e aí cessa a responsabilidade. Se a sociedade for à falência, em tese, nada mais é devido, salvo aquelas exceções anômalas, desconsideração da pessoa jurídica, dívida trabalhista, etc. Em princípio, o risco é limitado. Ela surge mais ou menos no mundo no final do século XIX, chega no Brasil em 1919, e ela se torna o sucesso, que é o maior tipo utilizado. Qual o direito do sócio? Eu vou fazer um paralelo com a SA, mas eu vou deixar isso um pouco mais para frente. A sociedade anônima, vou falar da fechada, a aberta é claro, eu preciso buscar capital. E a fechada, em que eu não preciso buscar capital no mercado, eu não posso buscar capital no mercado, porque eu tenho um modelo e outro modelo. A limitada é extremamente simples. Você colocar 2 sócios, nomeia os 2, são administradores, passa na junta, acabou. Já a sociedade anônima, você tem direitos do sócio, você tem uma diretoria que é eleita pelos sócios, você pode ter um conselho de administração que elege a diretoria ou fiscaliza. Conselho de administração é aquilo, imagina o seguinte, você está numa grande empresa estatal. Aquela grande empresa estatal tem uma presidente do conselho de administração e resolve comprar um negócio no exterior. E a função do conselho de administração é exatamente coibir esses abusos. Aí chega lá o resumo executivo e ela lê, né? Mas isso aqui não é importeiro, não tem culpa que acontece lá. Ela lê lá, mas não, ele lê lá, mas não entende, né? E aprova e deu um prejuízo, mas a culpa não é dele. A função dele é só fiscalizar e impedir que socorra, mas não é culpa dele, né? Ou dela. Então isso é o conselho de administração, serve para isso. Você tem vários elementos. Você tem ação preferencial, que geralmente dá maior retorno de dividendo, mas não dá voto. Você tem ações com voto em separado para eleger, isso é muito comum. Por exemplo, você tem um cliente que veio, vou dar um exemplo, da China, com tecnologia chinesa, só que ele coloca num 30% do capital, e teu cliente é o majoritário. O que ele quer? Eu quero só eleger o diretor de tecnologia. Então tem um direito a um voto separado ou faz um acordo de cotistas. O que eu estou mostrando com isso? Que a SA serve para compor interesses de maior complexidade. É isso. Você tem instrumentos legais que na limitada não tem. Eu não posso ter ação preferencial, sem cota preferencial com direito a voto. Eu até acho que pode, mas a junta não acha, e quem manda é ela. Né? Então, você tem mecanismos que permitem uma composição de interesse maior. Numa limitada, por exemplo, se eu sou sócio, posso sair a qualquer momento. Basta querer, se ela for de prazo indeterminado. Numa SA, isso é bem mais complicado. Tem gente que não admite a retirada imotivada da SA, a dissolução parcial. Eu penso assim, o tribunal acha que não. Também quem manda é o tribunal. Estou sempre na minoria, né? Mas o fato é que é bem mais simples você sair de uma limitada, numa SA não. Então garante a perpetuidade do negócio. O modelo é feito para isso, tá? Você pode pegar um terno, aí modificar, corta a manga para tentar transformar. Dá. Você vai transformar numa bermuda, num safari, né? Até dá, mas não fica bom. E às vezes não dá. Assim se eu tenho um quadro de alta complexidade, nem só de capital, mas de relações de pessoas, um negócio que é maior do que um restaurante, digamos assim, ou de alguma atividade que não seja tão complexa a organização interna, a SA me dá um modelo para essa. Já numa limitada é um modelo simples. Embora por ser simples, não é simplório, por ser mais fácil, eu posso até fazer uma grande empresa como tem várias. Só que eu vou ter que fazer adaptação. Às vezes eu não quero. Você vê um teu cliente, os americanos vieram aqui com capital, querem colocar 10 milhões de reais. Aqui. Você tem um capital de 1 milhão. Você vai virar minoritário? Como é que você faz isso aí? Aí eles entram, façam uma limitada. Passa 2 anos, eles falam assim, a Dilma não renunciou. Hoje eu estou político, hein? Presidente, me desculpe. Vai à nossa casa, podemos falar. A Dilma não renunciou? Vou embora, cara. Né? Ou ela renunciou, mas quem sobe é o Tiririca, com todo respeito à figura. Né? Então, aí o cara, né, vão embora e você, eu preciso dos 10 milhões aqui. Ah, mas a sociedade é limitada, né? Não tem nenhum pacto, eu posso sair a hora que eu quiser.
Então, são modelos que vocês têm que entender o mecanismo. Tudo isso é um mecanismo, ok? Então, a SA ela serve de um modo para grandes empreendimentos. Eu diria empreendimentos de complexidade de relação de poder interna. Estrutura legal é voltada para a acomodação de interesses mais complexos e permite a captação de recursos. Mesmo a fechada, que eu não vou no mercado aberto, eu posso emitir um título chamado debenture. As debentures são uma espécie de notas promissórias. Eu emito esse título e para aquele tipo de investidor cujo interesse dele não é participar do risco, ele é credor da companhia. Ok? Geralmente a debenture, desde que você encontre investidor, coisa rara no Brasil hoje em dia, ela é mais barata do que o empréstimo em banco. Ok? Então, para várias operações, que você não quer colocar todo o capital ali dentro, a empresa precisa do capital, mas eu não quero virar sócio. Às vezes o interesse até é de quem recebe. Porque se a pessoa coloca mais capital, ele aumenta o número de ações e se torna majoritário. E você não queria isso. Isso é um negócio muito comum. Vem um sócio estrangeiro, um sócio mais forte, ele fala, ó, ele entra aqui, você não previu nada, olha, aqui, ó, cada um tem R$1 milhão aqui nessa nossa fábrica, preciso trocar de máquina. 50% cada um, precisamos aumentar para 5 milhões. Você acompanha? Cara, eu acompanho você até a porta, 5 milhões eu não tenho. E aí? O cara coloca, você ficou reduzido a isso. Isso é um grande problema no dia a dia das empresas. Quais são as alternativas? Não. Você coloca isso como debênture, a empresa te paga, não vamos mudar. Ok? Ou, alternativa mais complexa aí, você pega aquela sociedade em conta de participação e você faz uma sociedade para colocar esse equipamento novo que cede para essa. Bem complicado. Mas é para isso que são esses mecanismos. Esses mecanismos existem para isso. Aí vocês têm que ter a imaginação para poder usar. Ok? Bom, a SA, o quadro de sócio, ele é maior geralmente e tem mais complexidade. Por quê? Porque a organização é mais sofisticada, como eu falei. Tem diretor, tem conselho fiscal, há diferenciação de direitos conforme a categoria de ações. Eu separo propriedade de controle. Eu posso ser majoritário, mas não ter o controle da companhia. Está na mão, é aquele que tem várias... Se você pegar uma empresa tipo a GM, o acionista majoritário tem 0. O maior acionista tem 0,5. O controle é exercido por quem? É um controle gerencial pelos diretores. É tão pulverizado que não tem controlador. Aí é o melhor, porque um capital pulverizado significa que você pode sair e entrar a qualquer tempo. A SA tem maior estabilidade. Por exemplo, você quer deixar alguns bens para os seus filhos, para os seus herdeiros, você transforma num SA, eles vão ter muito mais dificuldade de sair. Vender os bens. Eu quero minha parte, eu quero sair. Numa SA é bem mais difícil. Numa limitada, prazo indeterminado, se você não tomar nenhuma providência colateral ou botar um prazo alguma coisa, ele sai. Você desapareceu no ano seguinte, cara, quero sair. Paga meus haveres. Bom, SA é muito mais fácil a mudança no quadro social. Basta eu entregar a ação, se for física, ou anotar no livro de ações. Às vezes você nem fica sabendo que a ação foi vendida, só vai no dia da assembleia. Numa limitada, eu tenho que chamar todo mundo e alterar o contrato, ou pelo menos a maioria alterar o contrato e assinar. Deu para entender essa mudança aí a vantagem, né? Na limitada, eu posso vetar a entrada de sócio. Eu coloco lá, não, precisamos ter o affect societatis, que vocês já ouviram falar. Eu posso colocar lá, que não pode sair sócio. Não pode sair, não, mas eu posso dizer que o sócio a ser admitido tem que preencher certos requisitos, porque a affect societatis pode ser quebrada. Na limitada, a formalidade é muito menor. Na SA eu tenho vários livros, contador também não gosta, porque dá mais trabalho. Tem vários livros, tem ata de assembleia, tem convocação, então o custo é maior. Não serve para qualquer empreendimento. Bom, então a limitada é aquela sociedade que, uma vez integralizado o capital, os sócios não respondem mais pelas dívidas sociais. Então o contrato social é o ponto de partida. E ele, para elaborar, precisa observar algumas formalidades da junta comercial. Os requisitos estão no 997, artigo 1052 seguintes, e o mais importante, entra no site do antigo DNRC, agora é DREI, Departamento de Registro de Empresas, e veja a norma, o que diz. Ali eles vão dar um modelo, que você não precisa seguir, mas vão ter
algumas questões. Sócio pode ser estrangeiro, precisa ser residente no Brasil, né? Pode ter cota preferencial. Então, isso aqui é a chave. Com esse modelo aqui, você consegue fazer qualquer tipo de sociedade. Quais são os elementos? Precisa ter um título, contrato social e o nome da empresa. Tem um preâmbulo que, conforme a praxe, são os dados dos sócios, o objetivo, o tipo jurídico. Fulano com a qualificação e ciclano constitui uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, né, com nome tal, ok? O corpo do contrato, você vai ter que ter as cláusulas obrigatórias, participação no lucro, quem administra, sede social, se tem ou não filial, a responsabilidade sócia limitada ao capital, qual é o modo de integralização. O direito comercial, ele permite que você integralize em dinheiro, bens, tecnologia, qualquer bem apreciável em dinheiro. Para você ter ideia, você pode integralizar um imóvel. Lá, o seu filho precisa abrir aquele restaurante que eu falei no exemplo, ele precisa de um imóvel. Você pode integralizar o imóvel. Não sei para quê, mas você pode integralizar o direito de uso do imóvel. Enquanto a sociedade existir, ele pode utilizar esse imóvel. O uso é um direito real, portanto, ele é avaliável. Então, eu integralizo o uso. Posso integralizar cessão do uso da tecnologia, um uso de marca, uma licença, tudo que seja avaliável em dinheiro. Mas não pode ser serviço. Eu tenho que ser um bem avaliável. O que é bem? Um bem econômico, apreciável em dinheiro. Uma coisa, material ou imaterial, desde que seja apreciável em dinheiro. E aí tem o fecho, que assim, por estarem justos e acertados, nós vamos ver um exemplo aqui, como a praxe. O nome empresarial pode ser firma ou denominação social. Por exemplo, Diálogo Empreendimentos Imobiliários. Isso é uma denominação. Firma, Xavier e Nascimento. É o nome civil dos sócios. Você precisa ter o capital social. Toda empresa tem que ter capital. A sociedade em conta de participação discute se ela tem capital social ou não. Já vi contratos sem menção a capital social. Essa expressão do capital social é em moeda corrente. Não pode ser em dólar norte-americano, não pode ser em euro, tem que ser em moeda brasileira. Qual a parte de cada sócio? Antigamente, o que era a cota? Olha, o capital é 200 mil, eu tenho uma cota de 150 e você de 50 mil. Deu 200. Hoje, a praxe divide o número de cotas. Você dá um valor, R$10, R$100, R$1.000, R$1, e aí multiplica pelo número de cotas. Essa é a praxe. Bom, a forma e o prazo de integralizar. Eu tenho um capital eu preciso, para gerir ficando no exemplo do restaurante, eu preciso de R$500 mil. Com 200 eu inicio e mais para frente uma ampliação, preciso de mais 300 mil. Então o sócio não precisa dispor tudo agora. Eles subscrevem, ou seja, eles adquirem, vamos dizer assim, cotas no valor de 500 mil e integralizam 200 e colocam a integralizar 300 mil. Então eu preciso dizer o prazo dessa integralização. Indeterminado, determinado, em 1 ano, 2 anos. Tá? Isso ajuda a obrigar o sócio. Qual é o problema disso? Como eu falei, os sócios respondem pela integralização do capital. Enquanto não tiver integralizado, esses 300 mil que estão faltando dos 500 podem ser cobrados dos sócios, de qualquer dos sócios, porque eles são solidários e respondem até esse valor. No dia que integralizarem, em tese, eles não respondem mais nada, por mais nada. Precisa de endereço completo da sede, tipo, nome do logrador, o CEP, distrito, município, e se tiver, endereço de filiais. É aconselhável dizer quem pode abrir a filial. Se o administrador e o sócio forem os mesmos, não tem problema. Mas às vezes não é. Você tem 5 sócios e 2 administradores. Quem decide isso? Administrador ou os sócios? Tem gente que delega para o administrador, outros não. Isso eu quero saber. Abrir o filial eu quero saber. Então tem que ser sócio. É muito importante, às vezes você vai abrir, olha, eu vou abrir uma fundição e coloca o endereço aqui no Tatuapé. Não pode. Não, mas esse é o endereço da sede. Então, você tem que ver se a CETESB vai permitir, se atende às autoridades nessa atividade, se você pode exercer atividade no local, porque senão você não vai conseguir registrar isso.
Então é importante definir. Eu já vi coisas assim, olha, não, nós vamos primeiro atividade pré-operacional e só daqui a um ano vamos escolher o lugar. Bom, então você coloca, a sede social vai lá e a atividade fabril vai ser em local ainda a ser definido pelos sócios. Aí fica a filial. Isso para você poder registrar, começar o prazo de procurar o imóvel, às vezes é uma providência que ajuda os sócios. Declaração precisa e detalhada do objeto social. Ou seja, eu preciso dizer qual é o objeto social. O que eu vou fazer? Atividade comercial. Não, mas que tipo? Comércio de têxteis. Comércio, quando eu comecei, era comércio de armarinhos. É isso? Ainda é o armarinho, não sei mais. É alguma coisa ligada à roupa, tá? Então você tem que dizer qual é o objeto. Por que isso é importante? Porque o administrador não pode praticar atos que não estejam no objeto social. Para praticar esses atos, eles precisam de aprovação dos sócios. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei do restaurante, em que o pai integralizou no capital um imóvel, o filho não pode vender o imóvel se ele for administrador, precisa da anuência da maioria. Okay? Diz a posição do código que a sociedade não responde por atos dos sócios. Essa chama teoria ultra vires. Ninguém mais acredita nela. Geralmente o tribunal pensa assim, olha, ele excedeu no poder, então a sociedade responde e depois se entende. Mas não é o que está no código. Essa interpretação é uma interpretação contra a lei. Né? Além do que, é uma regra de proteção da minoria. Se você estabeleceu que o objetivo é locação de imóvel, não pode vender imóvel. Isso é uma proteção sua, para você saber que teu capital está sendo empregado onde estava, onde foi combinado. Não mudar o objeto social. Isso é importante se o cliente for minoritário. Lembrando que o novo código, antigamente era obrigatório a unanimidade. O Código Civil estabelece que basta a maioria. Aí é importante, talvez, você alterar o contrato social para exigir que seja unanimidade. Depende. Me parece justo. E outras atividades. Também, você vai registrar pincéis Tigre para uma empresa que fabrica pizza, né? Pizza congelada, fica um pouco difícil. Né? O prazo de duração, isso é muito importante. Ele pode ser determinado ou indeterminado. O que não pode é estar omitido o prazo. Ser omisso o contrato. Prazo de duração determinado. O sócio não pode sair antes. Indeterminado, pode sair a qualquer momento. 1029 estabelece a saída antes. A sociedade pode ser dissolvida por alguma causa, o objeto social não está sendo preenchido, pode ser dissolvida por não distribuição de lucros, etc, etc. Dissolução de direito ela é dissolvida, independe do acontecimento da vontade dos sócios. Qualquer um deles pode recorrer. E por deliberação, é por maioria. Data de encerramento do exercício social. Geralmente essa praxe manda coincidir com o ano civil. Né? Mas às vezes já foi importante para fins tributários, que antigamente você tinha fins... a data dela, o exercício da atividade não batia com o ano civil e havia uma economia tributária mínima, mas hoje já não existe mais. Esse objeto determinado, às vezes, é importante para você vincular a uma obra. Você vai falar assim, olha, a sociedade terá duração de 2 anos. Para quê? Para cultivar uma determinada planta, uma determinada... E depois de vendida, ele é dissolvido e é devolvido o terreno para o dono. Se é esse o objetivo, é bom deixar claro, para que você não tenha problema de a sociedade vai continuar por prazo determinado se você for minoritário. Tá? Deve dizer as pessoas naturais incumbidas da administração das sociedades. Antigamente, podia ter pessoa jurídica na sociedade limitada, e os sócios dela eram administradores. A junta não tem aceito isso aqui. Ela exige que seja pessoa física. Mas pode ser um não sócio. Na limitada eu posso ter um administrador profissional. Não é usual, mas pode ter. Né? Você tem uma pessoa que conhece o assunto, os sócios só querem colocar o capital e exigir prestação de contas. Eu já vi isso em sociedades de administradoras de estacionamento. Eles tinham um empregado de absoluta confiança,
foi alçado à condição de sócio, administrador, com uma cota mínima, mas ele que tocava o negócio e prestava contas. Vocês vejam que isso é interessante, o administrador. Por que é importante o administrador? Porque, de regra, é o administrador que vai responder pelos tributos não recolhidos. Em regra, é essa aí. Eu já vi um problema muito grave que teve numa sociedade marido e mulher. A mulher nunca apareceu na sociedade, era só para dar nome e formar um mínimo de 2. Só colocaram ela na administração. Ela não pôde defender. Ela teve que tentar mostrar que ela não assinava cheque, mas às vezes assinava que o marido viajava. Não assinava balanço, mas assinava. Então ela teve dificuldade de se defender, porque ela estava no cargo de administrador. Às vezes é melhor não colocar. Deixa só quem for efetivamente administrar. Se a pessoa vai viajar, e você ou elege ou dá uma procuração para quem ficar. A questão do administrador é muito importante. Tá? A lei permite que você, embora na prática eu nunca tenha visto, que os sócios prestem caução. Quer dizer, eu já vi caução de cota, para garantia que eles não vão fazer nada de errado. Isso pode ser uma arma amanhã, se o seu sócio, se o seu cliente for um sócio minoritário, que vai deixar a administração na mão de um terceiro ou de um sócio, e quer uma garantia para que se o administrador fizer algo de errado, ele responda. Não é usual, mas pode ocorrer. Eu me lembro de uma fábrica de fogos de artifício muito grande, que os sócios já estavam velhos, veio um administrador profissional que propôs: eu administro e mando para vocês mensalmente, anualmente, uma quantia X. Eles concordaram, deram uma cota para ele virou administrador e eles foram viajar para a Europa. Um ano depois, quando eles voltaram, estava tudo penhorado. O cara comprou avião, só não comprou foguete. Mas comprou tudo e deixou a bomba e saiu, ele não tinha nada em bens. Para mim, esse tipo... Administrador, pessoas que fazem esse contrato de administração de empresa, é o pior que existe. Eu até hoje não vi um dar certo. Bom, limitação de poderes dos administradores. Né? É muito comum as empresas colocarem, ele tem poder para assinar contratos até o valor de 100 mil reais, ou 500 mil reais, ou não pode vender bens do ativo imobilizado, não poderia, né? Em princípio. Ou não pode dar aval. Eu vi uma vez, eram 3 sócios que eles botaram a seguinte cláusula: os sócios estão proibidos de dar aval ou fiança a terceiros. Eu falei, por quê? Assim ninguém pede. Basta mostrar o contrato social. Mas está lá, tem que cumprir, né? Essa praxe societária aí, americana, é interessante, que ela é uma efetiva garantia para o administrador quando você não tem aquela assimetria de informações. Você não está no dia a dia, você é só investidor. Regime interno de deliberação, isso é um dos maiores problemas que tem, né? Uma coisa é administrar e outra coisa é deliberar. Se seu cliente, se é uma sociedade que vocês vão ficar juntos trabalhando no dia a dia, é uma coisa. Agora, se você vai estar afastado da administração, algumas matérias costumam se reservar para os sócios, tipo fusão da sociedade com outra, cisão, alienação de bens no valor de tanto, tomar empréstimos em bancos a partir de tanto. Então, costuma-se botar essa limitação nos poderes do administrador. Na deliberação, nós temos um problema que é convocação. Isso, às vezes, principalmente quando os sócios moram longe, tem que ter uma regra de convocação, porque se os sócios não comparecerem na assembleia, ela pode tomar uma decisão, na reunião, tomar uma decisão contra eles. O contrato normalmente não prevê nada disso. Já teve o caso que eu me lembro que era uma família, eram 12 ou 15 sócios, e o grupo que estava no controle dependia de outras pessoas votando. Havia uma minoria expressiva. Eles convocaram uma assembleia, e um pouco antes da assembleia ligaram: olha, não vem fulano, não vem... Eu falei, bom, então vocês vão estar em minoria? A assembleia para eleger? Nós vamos estar em minoria. Eu falei, caramba, cara, sai atrás da procuração, então, porque senão vocês não vão perder o controle da empresa. Não conseguiram, nós tivemos que desconvocar a convocação em tempo hábil, avisou, e não se realizou a assembleia. Porque se realizar, se perde, às vezes acontece, por ausência dos sócios. Então, a desconvocação não é prevista. Mas existe um livro que se chama Manual das Sociedades Anônimas, do Jurandir, eu não me lembro o sobrenome, que ele dá todas essas dicas, tá?
Isso é um livrozinho que vale a pena e salva, muitas vezes, no preâmbulo, como conduzir o debate, tem que prestar atenção no que o advogado, no que o presidente está fazendo. Às vezes a assembleia é grande, do tipo, isso aqui eu já vi acontecer, cooperativa, por exemplo. Ele fala, olha, quem é a favor da proposição, permaneça como está. O que ele está fazendo? Contando os votos de quem não quer votar a favor da proposição que ele quer, né? A questão de ordem, senhor presidente, vamos contar afirmativamente quem vota num sentido e em outros. Uma questão muito interessante é o empate. Ninguém pensa nisso. O que acontece no empate? Cada um tem 50%. Querem abrir a filial? Diz a lei que quem decide é o juiz. O juiz não tem a mínima ideia de empreendimento comercial como nós, advogados. Você vai deixar na mão dele, ele vai ouvir um perito que não conhece. É bem complicado. Alguns autores, acho que minoria, prevê que em caso de empate não foi aprovado. O Código Comercial, se eu não me engano, previa a solução que eu acho mais coerente e racional, que é o sorteio. Sai mais chance de acertar do que uma petição inicial. Aí no coitado do juiz que não conhece o assunto. Mas se estabelece regras. Para algumas matérias precisa 60% de votos, ou 80%. Isso não vai valer nada se tiver 2, tá? Mas eu já vi contrato. Só tem 2 e quer 60%. Como assim, de votos? Precisa de unanimidade? Às vezes não, tudo vai ser tomado por unanimidade. Isso não vai sair. Isso é um problema. Isso é um problema. Já vi contrato que se dizia, olha, quando a decisão for matéria de administração, o sócio que faz a administração prevalece. Desculpa. Quando for matéria de produção, o sócio que é engenheiro de produção prevalece. São critérios. Quando é complexa a questão, pode submeter a um terceiro de confiança. Às vezes um banco. Eu estou falando de coisa grande, né? Porque o banco vai cobrar bastante para fazer isso. Mas ou então uma câmara de arbitragem, que é barato. Uma câmara de arbitragem, qualquer uma delas começa com R$600 mil, uma bobagem. Vai todo o capital da empresa, né? Bom, o regime de votação, estabeleça a unanimidade? Alguns estabelecem isso. Unanimidade, quando você vira uma cláusula de unanimidade, é cláusula de proteção de quem é minoritário. Unanimidade é para proteger o minoritário, ele tem um veto. Eu já recebi contratos e eu fui falar, eu não posso dar esse poder para o minoritário, eu estava do lado do majoritário, senão ele veta. Isso aqui só anda se ele quiser, não adianta. Por que o majoritário tem mais poder? Né? Geralmente fala, porque a maioria do capital, dizem alguns professores, a maioria do capital, ele baseia no conceito que a maioria costuma ter mais razão que a minoria. Ele não conhece as eleições no Brasil, mas deixa para lá, né? Mas, na verdade, não é por isso, não. Na verdade, a maioria é de capital, é de dinheiro. Quem botou mais dinheiro corre mais risco. Daí que justifica o majoritário. Às vezes é 1 e tem 10 minoritários que não dá 20%. Ele botou mais risco, por isso, em tese, a maioria que opta. Então, examinem bem o assunto. Restaurante, às vezes você tem um grande problema. Estou dando um exemplo. O chefe vai embora, o principal personagem, que é do restaurante, quer ir embora. E como é que fica isso aí? Ou ele quer contratar um outro. Apesar de você dar minoria para ele, é que nem o dono, ele leva a bola, não tem futebol. Então você tem que criar uma regra de penalidade. Então existe uma complexidade que você pode aplicar isso aqui. Ou seja, exige unanimidade, exige para trocar o cardápio, digamos assim, no restaurante, a anuência do sócio minoritário, que é o chefe, trocar o estilo. Eu já vi um caso que foi simples retirar o chefe. O restaurante era de cozinha francesa, mudou para churrascaria. O que ele ia ficar fazendo ali? Né? E o majoritário chegou e falou assim, inclusive o Prolabore, que era R$50 mil, baixou para 10. Então ele é minoritário. O poder do majoritário é muito grande. Se você não colocar cláusula de proteção, né, fica bastante difícil. Partilha de lucros, proporcional ou desproporcional? A regra se o contrato, e ele vai falar, normalmente é proporcional ao capital investido, mas às vezes não. Esse exemplo de restaurante é muito comum. O sócio, que é o chefe que vai tocar lá, recebe às vezes, apesar de ele colocar 1% de capital, ele recebe 30% dos lucros, ou 40%, isso é muito comum. Tá? Você não é obrigado a ser proporcional, mas preveja no contrato que é possível a distribuição desproporcional. Ou até diga quanto é que é.
Porque senão a receita às vezes encrenca, que a distribuição, aquilo não é lucro, porque tinha que ser proporcional. A receita é muito imaginativa, né? A inspiração dela vem da derrama. A culpa é do Tiradentes, que perdeu a guerra, né? Bom, lucro mínimo, isso é muito importante. Sócios preveem que X% vai distribuir. Por quê? Senão, poder do majoritário pode ser ao ponto de chegar e falar assim, ó, deu lucro, deu 1 milhão de lucro, mas não vamos distribuir não. Porque eu preciso comprar uma máquina, isso, deu lucro, mas não distribui. Aí seu cliente vai ficar 1 ano, 2 anos, até chegar assim, ó, é impossível continuar a sociedade e entrar com uma ação para sair. Né? Então preveja um mínimo, as condições de distribuição. 10%, 15%, 20%. Né? Ou total, integral. E aí vem um problema que é muito comum. Para fugir do prolabore, que tem uma tributação pesada, geralmente as empresas fazem por antecipação de lucro. Nenhum problema, só que precisa dar lucro. Aí chega no final do ano, não deu lucro suficiente para aquilo que foi distribuído, vira empréstimo. Aí depois de 2 anos continua isso. Aí o cara vem lá, está 10 anos tomando emprestado da sociedade, a fiscalização vai dizer que isso é distribuição disfarçada de lucro e vai autuar. Bom, nas limitadas, como eu falei, eu posso alargar o modelo para caber aquela gama de interesses que existe numa SA. Conselho Fiscal. Conselho Fiscal é uma coisa que, na prática, não sei se o doutor Marcos e o nosso querido presidente concordam, mas para mim é um dos negócios mais inúteis que eu já vi. Né? É muito, vai fiscalizar o quê? Que poderes, aí é do conselho, é de cada conselheiro, e aí faz um relatório, é complicado. Se não, mas a lei prevê exclusão de sócio pela maioria. Às vezes tem sempre aquele sócio que eu costumo dizer que é um pitbull, mas, quer dizer, na verdade é um maltês que se enxerga como pitbull, entendeu? E ele quer brigar, cria encrenca, não sei o quê, esquece que ele tem 1%. Então, para que você vai recorrer ao judiciário? Preveja a exclusão por maioria e defina o que é justa causa. Eu acho, por exemplo, que quebra de affects societatis não é suficiente, né? Para excluir o sócio. Apuração de valores. De haveres, aqui está valores, mas é haveres. Qualquer contrato social, vocês têm que prever 2 coisas. Como entra, como partilha o lucro e como sair, para o sócio investidor. Ele quer saber de sair. Ou seja, se eu coloco dinheiro na poupança, qual a minha preocupação? Quanto vai render e quando que eu posso retirar? E aí é a maior falha de todos os contratos sociais. Como retirar? Como que eu retiro isso? Né? Então, como prever isso? Posso usar o critério do IBID, certo? Que muita gente acha que não vale. Tem alguns professores que acham que não vale, porque prevê lucro futuro, não sei o que. O professor Marcos leciona e fala bem sobre esse assunto aí. Quem sabe se ele explica isso para a gente aqui um pouco mais para frente. Apuração de valor. Geralmente, eu acho que o melhor critério que tem é o que eu chamo de critério da padaria. Como é que é a padaria? 15 vezes o faturamento do mês. E aí você ajusta se tem dívida ou não tem. Como é que é posto de gasolina? Sei lá, $100 por tonelada vendida. E aí vai. Esse critério não costuma falhar, só que não tem isso no mercado. Então você tem que apurar através da contabilidade. Mas preveja, porque se deixar para o juiz fixar, ele vai mandar para o perito e vai ter tanta avaliação quanto o perito. Cada um dá um valor. Tem livros e livros e ninguém se entende. Até porque o valor é que o mercado pagar. Né? Só que não tem mercado. Numa SA tem. Numa SA de capital aberto tem mercado. Numa limitada, não. Tag along e drag along. Isso aí são cláusulas um pouco mais complexas até. Que é o seguinte, imagina a seguinte situação. Eu, sócio, recebo uma oferta para vender o nosso posto de gasolina ali. Né? E aí eu escondo isso do minoritário. Vem cá, quanto você quer pela sua parte? Aí o cara, vendo por R$100 mil. Eu comprei sua parte. Vendo posterior para o outro que pagava 10 milhões pelo posto e o cara iria receber 340. Então eu dou direito para o minoritário nessa cláusula de... isso é o tag. De chegar e falar assim, caso você majoritário venda, eu vendo conjunto. Eu tenho direito de uma saída conjunta com você e receber proporcionalmente. Tá? Isso é uma cláusula tag along de
drag along, tag along de aderir à oferta. Isso aqui para a gente não é tão relevante nesses pequenos casos, mas é uma cláusula muito debatida se seu cliente for uma startup. Startup, o que é? Aquela empresa que começou e que vai inventar um iPad que flutua no ar. Ok? E precisa do angel, do investidor anjo aí. Então, eles vão discutir todas essas cláusulas, tag along. Ou seja, se ele bobear, ele te vende, te compra, te paga um preço X e recebe por fora. Então, você tem direito de aderir. E o drag, é o contrário, e eles vão colocar isso para você. É o seguinte, o fundo vai chegar para o seu cliente e falar o seguinte, beleza, sua invenção é boa. Agora, se eu vender, eu te levo. Você tem que vender conjunto. Aí você pode falar, tá bom, mas que preço você vai vender? Porque o fundo está interessado, às vezes o fundo quer vender porque ele precisa reportar as perdas lá daquele filme A Jogada do Século, não sei se vocês viram lá, né? Big Short. Filme interessante, mercado de capital. Entendeu? O fundo entrou num mau negócio e precisa liquidar, vende qualquer coisa. Entendeu? E te leva junto. Então você tem que ver que preço você vai vender, quais as condições. Eu quero saber também, senão você não me draga. Dragar é arrastar. Ok? Deu para entender? Tag. O majoritário vai vender, eu tenho direito de sair junto com ele. Eu quero o mesmo preço. Drag. Você quer me levar, quer me obrigar a vender, mas eu quero saber que em condições você vai vender. Tem que ter preço mínimo, tem que ter parâmetro de mercado. Ok? Cláusulas que exigem maioria. Eu posso fazer tudo isso aqui, olha. Dou para o meu cliente que ele tem direito de veto, se não houver distribuição de lucro, na compra de equipamentos com prejuízo do planejamento de lucro, dou tudo isso. Só que esqueço de dizer que o contrato social não pode ser alterado por ele sozinho. Né? Então tem que colocar essas cláusulas. Cláusula tal e tal precisa de unanimidade para ser alterada. Acordo de cotista. Isso é para empreendimentos de um modo geral, de maior. Hoje está na moda. Acordo de cotista você prevê tag, drag, long, você prevê distribuição mínima de lucro, você prevê que aí eu acho importante o plano de investimento. Quantas vezes eu vi, o cara tinha uma empresa, chega lá um investidor e fala, eu vou colocar aqui 10 milhões de reais, nós vamos lucrar, não sei o quê, entra e não coloca. Não, o cara falou assim, mas espera, ele tem que receber, agora o mercado da prata caiu, não consigo trazer o dinheiro, e fica lá. E você tem um sócio inútil ali dentro. Cadê o plano de investimento? Não cumpriu, ele é excluído com penalidade. Tá? O acordo de cotistas, eu aconselho vocês, quem tiver que trabalhar com isso, acordo de cotista acionista, pegue a literatura especializada de livros de coletânea de direito empresarial e societário que saíram, porque vocês vão ver que os doutrinadores clássicos atacam muito o acordo de cotista e o acordo de acionista. Eles dizem que muitas disposições são ilegais. Por exemplo, eu tenho uma cláusula que possa obrigar o meu sócio a votar favorável à eleição do diretor. Isso não atenta à liberdade de voto? O diretor que eu indiquei. A SA prevê. Será que eu posso aplicar isso na sociedade por cotas? Qual é o limite disso? Isso é uma discussão em aberto e amanhã depois vocês podem ter isso. Regra de ouro. Eu só vou agora projetar um contrato, mostrar algumas questões interessantes, né? E aí eu encerro. Mas vamos lá. Regra de ouro, estude. O advogado morre estudando, né? Compare os modelos. Você vai pegar modelo da internet, que eu vou baixar um modelo da internet para a gente criticar. E a principal regra de contrato, isso aqui é uma palavra inglesa que quer dizer say what you mean, quer dizer o quê? Diga o que você, minha significar, o que você quer dizer. Ou seja, use linguagem direta em qualquer contrato. Se você quer dizer que é proibido distribuir lucro, escreva, está proibido distribuir lucros enquanto não implementado o plano tal. Use linguagem direta. Os maiores problemas é que a pessoa usa redundâncias e etc. para dizer o seguinte, a administração pertence ao sócio A e B. Aí eles entram, os sócios A e B terão ambos ilimitados poderes de administração, mas não poderá dar fiança e aval. Chega o banco, você tem que dar fiança e aval. Ah, mas está escrito aqui que você não pode dar. Aí tem que correr para alterar o contrato, ou pegar uma carta de anuência, aí vai. Então, sejam claros no que você diz. Dito isso, eu vou passar para o próximo aqui, que é o ESC, certo? Não, não deu certo. Cadê o Helper? Achei.
Aqui é um pequeno modelo de contrato social, pessoal. Tirei na internet, ó. Aqui está um modelinho de contrato social que vocês vão encontrar muito, né? Está ali. Uma pessoa, qualificação completa, nacionalidade, estado civil, se casado e indicar o regime de bens. Eu acho que não precisa. Essa pessoa colocou. Profissão, número de CPF e identidade. Carteira de identidade, na verdade, é cédula de identidade, né? Ou de estrangeiro, indicando o número dela ao expedidor e estado emissor. A junta exige isso. Residente domiciliado no... Tem gente que discute se domicílio e residência é a mesma coisa. Isso é irrelevante. Tipo e nome do logrador. Rua, número tal, número, complemento, bairro, cidade e CEP. Contrato social tem que ter CEP hoje em dia. A junta exige. Aí vamos descer um pouquinho. A sociedade girará sob o nome empresarial. A gente sabe que pode ser o nome, ali é Beltrano e Fulano, pode ser tal e tal, ou pode ser Empreendimentos Lagoa Azul Limitada. Terá sede, aí você coloca nome, endereço, CEP e tudo mais. Okay? Objeto social tem que ser amplo e preciso. Às vezes as pessoas colocam participar de outras sociedades. Tá? Significa que você é uma maneira, se eu chego lá e falo para você, olha, vamos fazer um investimento em estacionamentos. O cara, beleza. E está escrito participar em outras sociedades. Aí ele abre uma subsidiária, uma sociedade controlada, para explorar posto de gasolina. Não feriu o contrato. Ele pode participar de outra sociedade. Né? Você não é majoritário. Então, se vai participar de outra sociedade, quero minha anuência. Se for o caso de você defender o minoritário. Capital social será de tantos reais dividido em tantas cotas de valor nominal de tanto, cada uma subscritas e integralizadas neste ato pelos sócios. Aí diz, a praxe é essa aí. Ok? Eu vou ler. O capital social será de R$10.000, dividido em 10.000 cotas, no valor nominal de uma cota a cada um. Não pode ter cota sem valor nominal, isso é só hábito de escrever. Cada uma subscrita e integralizada, está errada ali a divisão, neste ato pelos sócios. Bom, digamos que esteja tudo integralizado. Esse contrato não passa na junta. Por quê? Vamos lá. O contrato será de tanto dividido por cotas integralizadas. Integralizado em quê? Dinheiro? Bens? Esse modelo que foi baixado na internet volta. Você vai passar o vexame, porque não está escrito. Tá bom? Então, eu estou pegando um modelo real e nós estamos criticando. Tá? Aí veio o 3.2, que é uma alternativa aqui, ó. Que serão integralizadas até... Então, aqui ele está dizendo que tem uma parte integralizada, que devia estar dizendo em quê, e que serão integralizadas em moeda corrente a partir... Então, ou seja, o capital é 200 mil, eu integralizo 100, mais 100 mil no ano que vem. O erro aqui é que no integralizado não está escrito como que eu integralizei. Já no A integralizado está escrito que tem que ser moeda corrente. Por quê? Né? Pode não ser, mas nada impede, eu estou obrigando moeda corrente. Aí ele vem, integralizado pela incorporação. Talvez o que ele esteja querendo dizer é que aquele lá de cima é integralizado neste ato mediante a incorporação de um imóvel. Tá? Talvez seja, mas não está claro. Tá? A junta vai mandar você corrigir. De qualquer maneira, imóvel... Aqui, de propriedade dedicado, na prefeitura, imatriculado sob o número do cartório. Isso é o mínimo que você precisa ter. Ok? Aí uma pergunta, esse imóvel transfere a propriedade para a sociedade ou não? Transfere. Então, se o seu cliente assinar isso, o imóvel é da sociedade, não é mais dele. Será que não seria o caso de eu ceder uso? Se eu quero dar um valor? Ou se isso é irrelevante para o capital social? Para que, por exemplo, eu preciso, numa atividade qualquer, num restaurante, ser dono do imóvel? Posso fazer uma locação, mas também posso cedê-lo em comodato. Aí você orienta o cliente, ó, presta atenção, você colocar esse imóvel aqui, não é mais seu. Infelizmente eu já vi isso acontecer. A responsabilidade de cada sócio é que padrão. É restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Então, se o sócio, fulano de tal, colocou
50 mil reais e integralizou 50 mil reais, o sócio cicrano integralizou 50 mil reais, mas o capital é 200, ou seja, integralizado 100, falta 100 para integralizar. Né? Todos vão responder pelos 100. Um não vai falar, mas é só 50 que eu me comprometi. A responsabilidade pelo que falta para integralizar é solidária. Aí vem lá. As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiro sem o consentimento do sócio. A quem fica assegurado igualdade de condição e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando-se, realizada a cessão, alteração contratual pertinente. Minha pergunta é a seguinte. Quando eu coloco isso aqui, isso resolve o problema? Aqui está escrito que o sócio pode vender a qualquer momento. Está escrito, eu só tenho que dar preferência. Geralmente a pessoa pega essa cláusula, desejo vender minhas cotas por 100 mil. O que o outro vai responder à luz disso? Na hora que você tiver uma oferta, eu me reservo o direito de exercer a preferência ou não. Pode procurar. Aí o cara vai encontrar? Não. Dificilmente você encontra alguém. Vocês vão ver que a solução de mercado, que é excelente, é difícil na maioria dos negócios. Dificilmente alguém compra. Se você tiver pelo comprador, qual a primeira coisa que vai falar? Vai falar com outro sócio para ver onde é que você está entrando. Lógico. Né? Então, essa cláusula não costuma dar solução. Né? Não resolve o problema. O que vai acontecer na prática? A pessoa vai entrar com um pedido de solução parcial e aí vai vir um problema como avaliar. Porque geralmente, e nós vamos ver aqui, o contrato não diz como. Muito comum ele falar, vai ser pelo valor de balanço. Qual o balanço de gestão? Se você pegar o balanço que é publicado anualmente da Coca-Cola, muito provavelmente lá não está o valor da marca. Muito provavelmente. Lá não está o valor da clientela, porque são bens intangíveis que não são avaliados. E ninguém compra pelo valor de balanço, em princípio. Uma SA até vale a pena, às vezes, o balanço. Uma SA de capital aberto tem uma série de considerações. Mas num restaurante, quanto que vale o ponto de um bom restaurante? Não está contabilizado. Se você pegar o valor de gestão, você dançou. Ok? Sociedade iniciará suas atividades, seu prazo de duração é por tempo indeterminado. Indeterminado, pode sair a qualquer tempo. Às vezes você desfalca o capital, a saída desfalca o capital. A pessoa combinou ficar ali 2 anos no mínimo no seu negócio, no posto de gasolina ou na sua padaria, e vai sair antes do negócio maturar porque ele precisa. Ou por qualquer motivo. Você vai descapitalizar e o negócio não vai funcionar. Então, indeterminado sai a qualquer tempo. Determinado, ele tem que permanecer, salvo justa causa. A administração da sociedade caberá a um dos sócios, ambos sócios, ou até a um terceiro, com poderes e atribuições de constar que poderes, por exemplo, representar a sociedade perante o público, podendo o sócio assinar de forma isolada ou em conjunto. A empresa que deverá ser as atribuições designadas aos sócios deverão ser feitas de forma isolada ou em conjunto, autorizando o uso do nome empresarial, vedado. Isso é um padrão que não tem sentido nenhum. Precisa saber, assina os dois ou não? E tem limitação? Né? Eu preciso colocar que o administrador representa perante o poder público? Ele é na verdade, o administrador é a própria sociedade encarnada, é apresentada, o que a doutrina fez, ele está presente. Então, bastaria dizer que é administrador. Se eu quiser limitar, sim. Aí vem, o administrador prestará as contas, sua administração, elaboração de inventário, balanço, cabendo aos sócios a produção das suas cotas, lucros ou perdas apurados. Aqui não permite a distribuição desigual. Se eu quiser uma distribuição desigual, vou ter problema. A sociedade poderá levantar balanços patrimoniais inferiores a 1 ano, que é o quê? Antecipação de lucro, né? Proporcionalmente às cotas de capital de cada um. Se eu quiser fazer desproporcional, também não permite. Eu vou precisar da anuência, da unanimidade para fazê-lo. Aqui não há previsão de capital, distribuição de lucro mínimo. Então a gente já tem material para criticar. Aqui está faltando, e na saída? E se morrer um dos sócios? Dissolve. Até o advento do Código Civil, a morte de um sócio dissolvia toda a sociedade. Hoje não, ele prossegue. Os herdeiros podem ser admitidos? Vale a pena o herdeiro ser admitido? Eu sou da opinião que não. Melhor receber. A não ser que seja uma sociedade de baixo risco. Ela administra bens, não tem problema. A sociedade
digamos, ela é uma confecção. Nossa, a confecção sobe e desce, né? Então, tem que pensar bastante nisso aí. O código não obriga os herdeiros a entrarem. Toda controvérsia do contrato será, agora está na moda, por uma comissão de mediação e arbitragem. A arbitragem começa com R$600 mil. Então, às vezes, você está fazendo negócio de 1 milhão, não interessa. Entendeu? Pensa bem na arbitragem. Bom, feito isso, é um exemplo, você vê que você baixa na internet e está cheio de dúvida. Agora eu vou apresentar isso aqui, que é um texto crítico do Cássio, na RDM. Essa é uma das leituras indispensáveis para quem quer fazer direito comercial, quem atuar na área. Esse autor teve a pachorra de ir na junta comercial e pegar um monte de contrato, tá? E pegou umas cláusulas que chegam a ser absurdas. Vem lá. A sociedade é fruto de um acordo de vontade de 2 ou mais pessoas. Sendo capazes civilmente de contratá-la, são por motivos óbvios, competentes para modificá-la ou extingui-la. De modo que a constituição, modificação ou extinção dependem da vontade dos sócios. Por outro lado, na sociedade por cota, a responsabilidade que lhe dá o nome elimina o característica da solidariedade, qualifica os sócios, de modo geral, qualifica os sócios de outros tipos de sociedades permitidos. No entanto, o preâmbulo dos contratos da espécie dos alienados encontra disposição assim, ó. A limitada sociedade, por exemplo, Posto de Gasolina Azul Limitada, estabelecida na rua tal, resolve aceitar a saída de B e admitir a entrada de C. A sociedade não tem nada a ver com isso. Os sócios é que tem que decidir. A e B, sócios constituintes e solidários da firma Depósito de Gás Azul Limitada. Espera aí, eles são solidários? Então não é limitada a responsabilidade? São solidários entre si? Quer dizer, isso está me trazendo um problema amanhã ou depois numa interpretação. Vamos pegar outra aqui. Outro exemplo que tem aqui. A sociedade se denominará Administração, Projetos e Assessoria, Adeptos, e girará sobre a razão social de Lima, Almeida e companhia. Isso é crise de identidade, né? Qual dos dois nomes vale? A sociedade jurará sobre a denominação de X Limitada, usando também para representá-la em papéis e atos não oficiais a sigla ou um ou outro. Isso tudo da junta. A estipulação do prazo de duração de sociedade, aí o comentário do autor, é coisa que se exprime com palavras simples. Entretanto, alguém concebeu da seguinte maneira: a duração da sociedade será por tempo indeterminado e surtirá efeitos a partir da assinatura do presente instrumento, a menos que qualquer dos sócios notifique o outro com antecedência de 90 dias sua intenção de não continuar mais na sociedade. Nossa, caramba. É aquela pergunta, o cara acabou, isso é contra ou a favor? O artigo 13 do antigo decreto estabelecia o que é a administração. O uso da firma cabe aos sócios gerentes, que hoje seria administrador. Se, porém, for omisso o contrato, todos os sócios delas poderão usar. Está no contrato. Gerentes, sócios administradores podem usar. Agora, se esse contrato aqui, que eu acabei de dizer, for omisso, qualquer um pode usar. Aí vem. A administração social será exercida pelo sócio a quem compete todos os atos de administração e gerência da sociedade. Em nome da sociedade assinam em conjunto o sócio A com o procurador, ou 2 procuradores em conjunto. Isso eu já vi, isso aqui é uma cláusula que eu já vi. Não dava para entender quem assinava. Né? A gerência da empresa exercida pelo sócio F, podendo, para tanto, representá-lo em juízo ou fora deste, assinar contratos com terceiro, assinar obrigações, cheques e tudo o que mais for necessário ao bom andamento comercial da sociedade. E, na ausência ou impedimento deste, o sócio G assumirá a gerência com todos os direitos e obrigações. O uso da denominação, bem como sua representação em juízo ou fora dela, é exercido indistintamente pelo sócio F, G e H. Faz sentido. Mas é comum ver isso. Essa é uma cláusula que dá muito problema. Sendo, no entanto, expressamente proibido o uso de negócios estranhos à sociedade, tal como aval, endosso, carta de fiança, tanto de benefício próprio ou terceiro. Cuidado com isso. O endosso, você não pode endossar uma duplicata, então? Que é da atividade da empresa? Não pode dar fiança ou um aval num título do banco para conseguir um empréstimo? Né? Aí vem, os sócios serão... vamos pular um pouco desse.
As redações indicam que os autores jamais tiveram a mínima ideia que a gerência quer, ou a administração. Os administradores são fulano tanto. Eu preciso saber, tem prazo? Quer botar limitação? Precisa dar caução? De ordinário, não. A responsabilidade dos sócios... Vamos pular mais um pouquinho. Dispondo sobre a sede da sociedade, as originalidades não são em menor escala. Por exemplo, o seu fórum para discussões e questões que se lhe digam respeito será nesta capital de... Só dizer, o fórum de eleição é tal. O fórum para dirimir conflitos é tal. Elege ou não elege? Partilha de lucros, olha só, e balanço. O exercício social coincide com o ano astronômico, terminando sempre a 31 de dezembro. Isso aí é legal, né? Um pouco de astrologia, sei lá. O exercício social coincidirá com o ano calendário civil. A sociedade poderá levantar balanço em qualquer época do ano, a critério da gerência, devendo fazê-lo, porém, pelo menos uma vez a cada exercício. Aí vai. Vamos ver outras aqui interessantes. As assinaturas de uso jurídico da sociedade será exercido pelo sócio G. Queria dizer administração. Um pouco mais assim. Esse aqui é um dos maiores. Finalmente, para completar a impressionante... sim. Em virtude das alterações havidas, a razão social permanece inalterada. Outra aqui. O uso da firma cabe a qualquer dos sócios varões. E dispondo sobre a outorga de procuração, esclarece a mesma cláusula que os procuradores serão nomeados com assinatura de 2 sócios varões. Ora, nessa sociedade formada por 3 sócios, todos homens, que razões teriam inspirado o relator do seu contrato a empregar a expressão varão? Aí vai. Então, os erros são muito comuns, né? Tem coisas aqui que são mais hilárias, mas tem coisas que são graves. Administração, solidária na sociedade por cotas, né? Então, aí aquela regra. Diga diretamente o que você quer dizer. Diga de maneira simples. Presidente, encerro. Terminei. Então, vamos aplaudir essa magnífica palestra. Imagina, muita gentileza. É muito diferente de uma construtora. A construtora tem que devolver todo o dinheiro que você pagou. Por quê? O regime jurídico da construtora parte do pressuposto que ela tem capital e que ela vai poder fazer essas vendas e repor estoque. Eu não. O imóvel era para financiar uma viagem de um filho, um curso fora, né? Eu não tenho esse capital, não tenho esse estoque. Quer dizer, o regime jurídico é totalmente diferente. Então, eu tenho essa pessoa aqui na frente e eu preciso identificar se a atividade é empresarial. Não é só o registro na junta comercial. Por exemplo, se vierem 2 médicos no meu escritório e quiserem montar uma sociedade, isso não é uma atividade empresarial, é um consultório. Eu vou fazer um contrato e uma sociedade diferente, é uma sociedade de natureza simples. Agora, se eles falarem, olha, na verdade o que nós queremos montar é uma clínica, preciso pensar. Na verdade, o que nós queremos montar é um hospital. Evidentemente, o hospital hoje só é uma empresa. Eu sei que eu tenho que levar para a junta comercial. O regime jurídico é totalmente diferente. Então, eu tenho que saber, por isso, qual o regime jurídico do meu cliente. Ou seja, a atividade dele vai se enquadrar nas normas que regem a atividade empresarial. Então, e o que é essa atividade empresarial? É uma atividade econômica, com fins lucrativos e exercida habitualmente. Então, a primeira diferença que eu vou ter é uma atividade econômica. Ela não é benemérita. Ela não é uma igreja, por exemplo. Algumas igrejas, tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Mas é uma atividade econômica, com fins. Ela busca lucro. Nem sempre alcança, mas a finalidade é lucrativa. E tem que ser exercida habitualmente. Então, não adianta eu chegar
comprei digamos, uma mercadoria qualquer e resolvi vender e apurei um lucro. Mas se eu fiz uma vez, não me torna um empresário. Mas se eu achar que a ideia é boa e começar a fazer constantemente, eu me torno um empresário. Desde que essa atividade seja organizada. A diferença, por exemplo, de um pipoqueiro, tá? Ele vai lá e ele comprou, ele é um ambulante, ele não tem uma organização empresarial. Difícil você caracterizar, em princípio, ele como empresário. Agora, imagina, você vai no shopping e vê aquelas maquininhas de pipoca toda arrumadinha, pessoal uniformizado. Quer dizer, eu dei uma organização, eu mudei o tipo, eu ampliei, eu dei uma racionalidade. Evidentemente, aquele lá eu tenho que escrever na junta comercial. Eu estou diante de uma atividade organizada. Então, se eu verificar uma atividade econômica, cuja finalidade é lucrativa, é exercida habitualmente e tem esse caráter de organização, eu estou diante de uma empresa. Se é uma empresa, eu não tenho dúvida, né? A atividade empresarial, eu tenho que saber qual o quadro jurídico para eu começar a exercê-la. Nem sempre você vai estar diante de uma empresa. Eu costumo dar um exemplo no livro, para quem leu o livro, deixa eu ver, é um livro do Chico Buarque, Budapeste. Não sei se aqui alguém leu esse livro. Budapeste, ele tinha uma capacidade, o herói tinha uma capacidade extraordinária de fazer discursos. Então, todo político, imagina um político, digamos, tem político que não adianta você escrever o discurso que ele não vai seguir, vai falar besteira, mas a maioria memoriza e fala bem, aquele discurso bonito. E ele tinha essa capacidade extraordinária. Ele era quase autista, o herói, e escrevia muito bem o discurso. Aí ele encontra um amigo e fala, poxa, ele percebe, ele começa a ganhar dinheiro com isso. Rapaz, isso aqui é uma fila. Política é o negócio que mais cresce. E aí ele começa a vender. E um dia eles ganham dinheiro, o rapaz sai para as férias, ele fala, arrumei um auxiliar para você. Ah, que bom. No início ele não gosta bem, mas a menina ajuda a escrever. Aí eu arrumo o segundo, terceiro. Um dia ele vai sair de férias e vem lá e tem 50. Que era 50 pessoas escrevendo discurso igualzinho a ele. Que era uma atividade simples, né? Não empresarial, virou uma empresa, 50 pessoas produzindo. O rapaz deu uma organização, havia pessoas carregadas de corrigir os discursos, havia pessoas lendo, vendo quem precisaria de discurso, havia captação de cliente, então transformou numa empresa. Então, empresa o que é? É alguém exercer habitualmente uma atividade econômica organizada com fins lucrativos. Alguém precisa exercer. Então, eu estou diante de um fenômeno empresa. Quando eu vejo esse fenômeno, não sei se eu ouvir um padre, se eu ouvir uma pessoa, Vamos então dar início a mais uma palestra. O Dr. Jarbas Andrade Marchionni pertence à Comissão de Direito Empresarial, é advogado e é conselheiro da OAB. Então, vai discorrer sobre esse assunto palpitante, vai nos trazer muitas informações, eu tenho certeza disso. E é professor também da FMU, da ESA, então ele é um gabarito, tá, aqui no folder, ele é muito modesto, ele pôs apenas advogado conselheiro da OAB, mas ele não é só isso, tem muita coisa. O currículo do Dr. Jarbas é vasto. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter uma ótima palestra e sem mais delongas, eu passo a palavra, então, ao Dr. Jarbas para a palestra. Bom, a advocacia ela tem uma parte judicial e tem a parte extrajudicial, que é um grande campo para o advogado. E eu acho que a parte extrajudicial, ela permite uma coisa que os médicos desenvolvem há muito tempo, a prática preventiva. Bem feita, a parte extrajudicial, ela adquire um efeito excelente em termos de prevenção de litígios e direcionamento, direcionamento e prevenção de litígios. Eu diria direcionamento no sentido de evitar o litígio,
e direcionar a vontade das partes. Me desculpe um lapso. Eu não só previno o litígio, como eu ajudo a compor as partes. O advogado atuante na parte contratual, ele vai ajudar na negociação. Às vezes aquilo que está ali não é o que a parte pensa que ele está comprando, consignando ou convencionando. Na verdade, tem um efeito contrário. Então, é muito importante esse tipo de advocacia. Bom, escolha do tipo societário. Vamos lá. Vamos discutir. Desculpem, eu não sei mexer bem nesse tipo de computador. O meu é Mac, então... sem propaganda, é o merchandising, presidente. Bom, eu vou começar então com pergunta, né? Dizem que a arte é saber as perguntas e não as respostas. Onde estão as dúvidas? Então, quais são as maneiras de exercer atividade empresarial no Brasil? Eu vou fazer uma sociedade. Por que devo fazer? Por que eu não faço algo mais simples, um empresário individual? Eu preciso achar alguém para trabalhar comigo ou não? Afinal de contas, de que maneira a gente exerce atividade empresarial? Aí faço a segunda pergunta. Aliás, o que é atividade empresarial? Em oposição a que eu imagino atividade? Tem atividade que não é empresarial? E se tem, quais são os requisitos para exercê-la? Olha, por quê? O que é atividade empresarial? Para que eu preciso saber isso? Porque quando entra um cliente no seu escritório, você precisa saber, primeiramente, na verdade, se você precisa registrar no registro de comércio, vocês estão ouvindo bem? Apesar do no registro de comércio, você vai saber se ele se sujeita às normas empresariais, por exemplo, falência, se ele se sujeita às leis de consumo, ou seja, se ele está sujeito ao regramento constitucional da iniciativa privada. Por que isso é importante? Porque uma coisa é qualquer um de nós aqui, como advogado, como qualquer outra atividade, sair e vender o seu automóvel. Outra coisa é nós montarmos um estabelecimento para compra e venda de automóvel. O prazo de garantia é Eu vendendo não tem nenhum prazo, mas como comerciante tem. Né? O ônus da prova é diferente. Cabe ao comerciante demonstrar, de acordo com o Código Consumidor, que o carro não tinha defeito. O prazo de resilição do vício oculto é diferente. E mais, por exemplo, se eu vender um imóvel, né, o meu regime de venda do imóvel da minha propriedade, um marido, vamos pegar um casamento antigo, mulher, celebrando, etc., eu enxergo o fenômeno empresa. Se eu vir uma atividade econômica organizada com fins lucrativos, eu enxergo uma empresa aqui. Então, só que eu tenho alguém que exerce. É o conceito de atividade. O que é atividade? São uma série de atos encadeados para um fim. Fim lucrativo e o fim social. Se eu falo em ato, é ato jurídico. Ou negócio jurídico, para usar a expressão do Código Civil. Né? Quem pratica ato jurídico? É uma pessoa. Então eu tenho que ter uma empresa. A empresa tem que ter uma pessoa que dirige. Eu tenho que ter a figura do empresário, que ele é ou natural ou jurídica. Pessoas jurídicas. As pessoas no direito brasileiro são naturais, ou física, ou pessoas jurídicas. Ela pode ser direito público ou direito privado. Nós estamos falando em direito empresarial, direito privado, portanto, tem que ser uma das figuras do direito privado. Um dos dois é empresário. E a pessoa jurídica que pode praticar atos econômicos com fins lucrativos é a sociedade, nos termos do artigo 44, inciso 2. Então, aí chega a primeira consulta no teu caso, aí chega, digamos, uma fundação. Olha, o que eu quero fazer aqui? Eu quero prestar serviços de filmagem, quero entrar no mercado de prestar serviço de filmagem. Se é uma atividade comercial, cinema, se é uma atividade empresarial, ele pode ir oferir lucro, pode atuar. O recomendável é ele constituir uma sociedade. Digamos, essa fundação vai constituir uma sociedade empresária, ela vai ter cotas, e essa sociedade é que vai exercer atividade comercial. Você evita problemas com o fisco, né, e você regulariza a atividade. Ok? Então, alguém ou é um empresário individual ou é uma sociedade empresarial.
Lembrando que para ser pessoa jurídica eu preciso registrar. Se eu não registrar, eu não tenho a personalidade jurídica. A maioria da doutrina concorda com isso. Se eu não me engano, apenas o professor Fábio Ulloa entende que mesmo as sociedades de fato empresariais não tem personalidade jurídica, mas é uma posição isolada, porque o Código Civil diz que a personalidade jurídica começa com o registro dos seus atos constitutivos. Então, com isso,